Stephanie acorda cedo porque Stephanie precisa trabalhar, porque Stephanie precisa de dinheiro. Nossa, não dá pra substituir esse Stephanie por alguma coisa não? Que chato. Eu acho que dá. Então, em inglês existem duas possibilidades para você substituir o nome de alguém numa frase. A gente pode falar I ou a gente pode falar me. A gente pode falar she ou a gente pode falar her. A gente pode falar they ou a gente pode falar them. As duas palavras que eu falei agora, elas significam a mesma coisa. A diferença é que uma coluna a gente chama de subject pronouns e a outra a gente chama de object pronouns. Para cada subject pronoun, a gente tem um object pronoun que significa a mesma coisa. Os subject pronouns, eles são I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, ela, it, ele ou ela, para quando eu tô falando de um único animal ou um único objeto, ou seja, a gente vai ter que diferenciar aqui. We, nós, e you, é o mesmo you que eu falei lá em cima, só que aqui embaixo ele vai estar no plural, então ele significa vocês. They, que significa eles e elas. Os subject pronouns e os object pronouns não significam a mesma coisa, só que eles são escritos de formas diferentes. Então, quando a gente vai para a coluna dos object pronouns, para cada subject pronoun eu vou ter um object pronoun diferente. Então, o object pronoun que é utilizado com I vai ser me. You vai ser you, escrito do mesmo jeito. He vai ser him. She vai ser her. It vai ser escrito do mesmo jeito, então vai ser it. We, us. You, de novo, you, do mesmo jeito. They, them. Gente, tem umas dicas bem bobas assim que eu dou para os meus alunos, mas que eu acredito que facilitam na hora de aprender. Que são, primeira, I, a gente tem que falar I mesmo. Tá escrito I, mas a gente lê I, como se tivesse doído alguma coisa mesmo. I, doeu. A segunda dica, ela é referente ao he e o she. Se você não consegue nunca lembrar quem é ele e quem é ela, você vai lembrar do desenho do He-Man e da She-Ra. He significando ele, por conta do He-Man, e she significando ela, por conta da She-Ra. Essa daí eu acho que vocês já devem ter até escutado em algum lugar, mas se você não conhece o desenho do He-Man e da She-Ra, eu ainda tenho outra dica. Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele era um pouquinho machista, assim, e aí eu falei assim pra ele, amor, peraí rapidinho que eu vou mijar. E aí ele ficou horrorizado, ele falou, meu Deus, mulher não fala que vai mijar, mulher fala que vai fazer xixi. Então, é um pensamento que não serve pra nada, a não ser lembrar a gente de que ela faz xixi. Então, esse xi significa ela e o ri vai significar ele. E aí, por último, a última dica que eu dou pros meus alunos é a dica em relação ao they. They significa eles e elas, né? E aí eu falo assim, pra vocês lembrarem que they significa eles e elas, o que é que você vai fazer? They pra eles e they pra elas. Não é pra você levar pro lado pornográfico, tá? Eu, quando eu falo isso, they pra eles e they pra elas, eu falo que eu dei um beijo, que eu dei um abraço. Então, nada de pornografia, tá? Ah, e mais uma coisa, não esquece, it só significa ele ou ela para animal e objeto se a gente estiver falando só de um. Se a gente estiver falando de mais de um animal ou mais de um objeto, ou juntando animais e objetos dentro de uma mesma frase, a gente vai ter que falar they. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso outro? A gente vai analisar esses dois exemplos aqui, ó. Então, vamos supor que eu dissesse Stephanie loves me. Stephanie loves me. Stephanie é o nome que eu quero substituir. Então, eu vou usar she, que seria ela. Só que como é que eu sei que eu tenho que usar she e não her? Porque Stephanie veio antes da ação, veio antes do loves. Toda vez que você quiser saber quando utilizar um ou quando utilizar o outro, é só lembrar assim. Toda vez que for subject pronoun, você vai colocar ele bem no iniciozinho da sua frase, bem no começo. Quando for para utilizar um substituto e esse substituto ele vem depois da ação, aí você vai usar object pronouns, que são me, you, him, her, it, us, you, them. Eles aparecem no final da frase. Então vamos analisar a frase de novo, ó. Stephanie loves me. Stephanie a gente vai substituir agora para she. Então vai ficar she loves me. Agora eu quero inverter. Eu quero dizer que eu a amo. A grosso modo, eu amo ela. Como é que eu faria para dizer o eu no começozinho da frase? Qual das duas opções eu poderia utilizar? I, agora não é mais me. Por que eu tenho que dizer I love? Porque esse I, ele veio antes, logo no começozinho da frase. Agora, eu amo ela, eu a amo, tá, gente? Eu amo ela. Esse ela do final, ele vai ser qual? Vai ser she ou vai ser her? Automaticamente vai ser her, por quê? Porque veio logo depois da ação.
Então eu vou inverter. Agora eu vou mostrar as duas frases aí pra vocês. She loves me, I love her. Então ali eu usei I primeiro e aqui eu usei me no final. Então é basicamente isso. Toda vez que for subject, toda vez que você quiser que esse pronome, esse substituto, ele faça papel de sujeito para sua frase, o que você tem que utilizar são os subject pronouns. Agora, toda vez que você quiser utilizar como objeto, fazendo papel de objeto de uma frase, são esses aqui que você tem que usar. E aí eu costumo falar bem assim para os meus alunos, ó. I não funciona sozinho. Eu preciso de algo que complemente o sentido desse I. Então, toda vez que forem os subject pronouns, eu preciso de algo na frente. Então, I love, I study, you study, we dance. Qualquer complemento, qualquer ação que você quiser colocar na frente aí vai funcionar. Agora, os object pronouns, eles podem funcionar bem sozinhos. Então, vamos supor que alguém vira e fale bem assim, who's Stephanie? E a Stephanie vira e fala, me. Por que ela usou me e não I? Exatamente porque os pronomes aí que fazem papel de objeto, eles podem ser usados tanto sozinhos, quanto no final de uma frase ou ali depois da ação, tá? Agora, por que eu falo depois da ação e não necessariamente só no final? Vou dar outro exemplo para vocês conseguirem entender. Stephanie loves me very much. Então, o me, ele não foi a última coisa da frase, a última coisa foi essa expressão aí de intensidade, very much. Stephanie me ama muito, she loves me very much. Só que esse me veio depois da ação. Então, automaticamente, você pode usar esses object pronouns nesses dois casos. Ou isoladamente, ou como última coisa da frase, barra, logo depois da ação. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários pra gente que a gente vai fazer o possível pra responder todo mundo o mais rápido que der. Exatamente. E se esse post te ajudou, se você acha que pode ajudar mais alguém, compartilha com a pessoa. É muito bom a gente ver que vocês estão gostando e que estão interagindo com a gente. Thank you very much. See you soon. Bye bye.